Paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer estar trazendo esse estudo nessa noite para vocês. Quero parabenizar todo o IPFN de Aparecida de Goiânia, pastor Edmundo, pastor Rodrigo, presbítero Dove, pastor Hamilton, pastor Aldenir, presbítero Marcos, pastora Edila e todos os demais obreiros. Queremos também aproveitar o ensejo e parabenizar o presbítero Dove, que está aniversariando. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial. Eu queria trazer, nesse pequeno estudo de 30 minutos, uma palavra que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a seguir. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala aqui do anticristo. E algo que precede a vinda do anticristo é a apostasia. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A expressão aqui, o homem do pecado, filho da perdição, é o anticristo. Nós sabemos que já tem muitos anticristos no mundo, João falou isso. Mas aqui Paulo está falando do anticristo da grande tribulação. E ele vinha falando sobre isso com os irmãos presencialmente. E agora ele fala através dessa epístola. Interessante que o apóstolo João teve a mesma revelação através das visões que ele teve na ilha de Patmos, quando ele viu a besta. E a besta é justamente esse homem do pecado, esse filho da perdição, o anticristo, que vai reinar durante a grande tribulação. Só que o que precede a vinda do anticristo aqui é a apostasia. E nós temos visto esse sinal chamado apostasia, porque tanto é um sinal da vinda de Jesus, como também é um sinal da vinda do anticristo. Isso é muito interessante, porque é Jesus Cristo arrebatando a igreja, é Jesus Cristo voltando para a igreja e o anticristo se revelando na terra. Por isso que a igreja não passará pela grande tribulação, porque Jesus Cristo, ele vai arrebatar a igreja e nós subiremos para encontrar com ele nos ares e ele nos apresentará ao Pai e veremos face a face como ele é, porque por enquanto vemos como por um espelho, como por enigmas, através de visões, de sonhos e através até mesmo da presença dele, testificada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus que habita em vós e que não sois proveniente de vós mesmo? Por isso que a Bíblia diz que há um rio, esse rio é o Espírito Santo,
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse santuário das moradas do Altíssimo somos nós, a habitação de Deus, o templo do Espírito Santo. Então a apostasia aqui, tanto ela é um sinal de que o anticristo está chegando, como também é um sinal de que Jesus Cristo está voltando para arrebatar os escolhidos, a igreja do Senhor, as virgens prudentes, as ovelhas, aqueles que estão entrando pela porta estreita, porque a porta é estreita e poucos são os que passam por ela. Por isso que nessa dispensação da graça nós temos que realmente estar firmes com o Senhor. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. E, e a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Então nós temos que se esforçarmos para viver na graça do Espírito Santo e não nas emoções e na carne. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, esses são guiados pela verdade. Jesus disse que nós recebemos o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque João diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus falou que o maligno é o pai da mentira. Então o mundo vive numa mentira. Os dogmas do mundo são mentirosos, os rudimentos deste mundo são mentirosos. Você pode ver que até em partes a ciência do mundo é mentirosa. Nós vê a teoria, né, da evolução, a gente vê o darwinismo, vê tantas coisas e são tudo ciências que não estão baseadas na revelação da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, nós estamos nessa verdade. E a apostasia é justamente se afastar literalmente da verdade, é abandonar a fé. Isso é apostasia. E nesses últimos dias a gente estava vendo, infelizmente, muitos irmãos e irmãs apóstatas, pastores, líderes apóstatas que estavam abandonando a fé, que estavam abandonando a doutrina da palavra de Deus. Então, essa apostasia indica que Jesus está vindo para arrebatar a igreja e indica que o anticristo está se preparando para se manifestar. Aí Paulo vai dizer que este homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso vai ser em Jerusalém, né? O anticristo vai querer colocar a sua sede mundial em Jerusalém. Até porque Satanás é conhecedor que Jerusalém foi escolhida por Deus para ser a sede de Jesus Cristo durante um milênio e a sede na eternidade, porque na eternidade vai ter novos céus e nova terra e a nova Jerusalém que desce do céu de Deus, ataviada como esposa para o Cordeiro. Aí Paulo diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Isso quer dizer que esses ensinamentos acerca da grande tribulação, do anticristo, né, que são ensinamentos escatológicos. Paulo era um mestre, era um apóstolo, era um profeta. Então Paulo ele ensinava a escatologia para os irmãos naquela época. E é algo que eu percebi esses últimos tempos, que as igrejas não estavam ensinando escatologia. Escatologia é a doutrina que trata dos últimos dias, das últimas coisas. Eu percebia que quando eu falava de escatologia, pessoas achavam que aquele assunto era um assunto novo, mas para os crentes que zelam pela doutrina, pela palavra, a escatologia é um assunto conhecidíssimo. Eu mesmo, quando eu aceitei a Cristo,
quando eu fui participar da escola dominical dos jovens. Naquela época estava dando aula de uma lição que falava de escatologia, e aquilo para mim foi essencial, porque me levou a entender o futuro, porque o futuro está em Cristo. E eu pude perceber que eu tinha que firmar aquela fé que eu tinha aceitado, porque nós já estávamos vivendo o princípio das dores, e que tudo aquilo era real, e que tudo estava se encaminhando para a vinda de Jesus. E eu me lembro que algumas igrejas não aceitavam mensagens desse tipo. Ah, Jesus está voltando. Não. Era só mensagens de autoajuda e prosperidade terrena. Então isso faz com que os cristãos se afastem da fé, da verdadeira fé, porque a nossa fé tem que ser para a salvação. Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os homens mais miseráveis da terra, porque tem cristão que espera em Cristo uma cura, receber uma casa própria, um casamento bom, um emprego bom, passar em 2, 3 faculdades. Mas quando fala de esperar em Cristo acerca de Jesus Cristo voltar e a gente ter que ter uma santificação, ter comunhão com os santos, porque está escrito em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando se trata de esperar em Cristo para a salvação, aí muitos não estavam esperando. De repente acontece uma revolução dessa, que iniciou por causa de um vírus, pode ter muitas outras coisas por detrás, mas de alguma forma o mundo está em conflito. Não estamos numa guerra civil, mas estamos em rumores de guerras psicológicos, bombardeios de notícia, bombardeios de informações, estamos em guerra e em conflito interno, porque tem vários tipos de guerra. E isso alertou as pessoas para perceber que Jesus está voltando. E nesses últimos tempos, eu tenho observado algumas lives e eu tenho visto as pessoas falando justamente desse assunto, de escatologia, porque a igreja precisava voltar ao primeiro amor, a esperar o seu Senhor como se ele fosse voltar hoje, a aguardar a vinda do Senhor como se esta vinda fosse hoje. Porque todos os dias eu tenho que esperar Jesus Cristo hoje. Se eu esperar Jesus Cristo hoje, todos os dias eu vou vigiar e orar para não cair em tentação. Todos os dias eu vou me preparar para que quando Jesus Cristo voltar, eu não esteja como as 5 virgens loucas, despreparadas, sem reservas de azeite nas lamparinas. Então, queridos, todos os dias nós temos que aguardar a vinda de Jesus, porque o Senhor, ele virá como ladrão da noite, e o ladrão não avisa quando está vindo. Portanto, vamos estar preparados, porque o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E Paulo continua dizendo, e agora vós sabeis o que o detém. Interessante, a igreja já sabia quem era que estava detendo o povo do anticristo, o sistema do anticristo, quem é que estava detendo o anticristo. E quem é que estava detendo o anticristo? O Espírito Santo que habita no seio da igreja e que habita em cada membro particularmente falando.
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Interessante, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, assim como nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus Cristo há de vir, também nós não sabemos o dia e a hora em que o anticristo vai se manifestar. Nós sabemos que os adeptos do anticristo, alguns chamam de Illuminatis, outros elite global, né? Sabemos que existem várias classes que fazem parte, né, desse contexto, como os satanistas, alguns tipos de maçom e assim vai. Mas sabemos que o povo do anticristo está se preparando para o recebê-lo. Mas nós sabemos que enquanto o Espírito Santo não arrebatar a igreja através da voz do arcanjo, porque Jesus vai vir com voz de arcanjo, Jesus vai vir com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, enquanto o Espírito Santo está operando no seio da igreja, aí o povo do anticristo, o anticristo é detido. É por isso que nessa última hora em que o mundo está sendo bombardeado, nesta última hora onde várias coisas estão acontecendo a partir de um vírus, a igreja tem que estar orando para o Senhor repreender este vírus, para o Senhor também repreender os ataques de homens malignos que quer confundir a liderança brasileira, que quer saquear a nação brasileira, porque países como o Brasil, os senhores do mundo querem ter propriedade. Eu ouvi uma pessoa que tem experiência com esses acontecimentos, que até tem um acesso por fazer parte, né, dos grandes, que eles têm esses países ricos como o Brasil como fazendas. Então eles querem que o Brasil seja a fazenda deles. E para isso eles precisam dominar. Mas como nós temos um presidente que professa o nome de Cristo, então o presidente não está no sistema realmente como eles querem que esteja. Aí é onde cria a perseguição, é onde vem justamente esse tipo de perseguição e pressão. Então, queridos, vamos estar orando pela nação brasileira, pelas nações, porque até agora só tem um que detém o homem do pecado, o filho da perdição. E é o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, vamos nos posicionar e orar e clamar, porque a oração é a chave da vitória. Enquanto Jesus não arrebata a igreja, nós vamos ter vitória em meio a esses planos malignos de homens malignos. Uma vez eu me acordei com uma voz dizendo: senhores feudais. E eu vi este homem que tem, né, experiência, né, nessa área, falando que o pensamento dos senhores do mundo ou dos Illuminatis é justamente o pensamento dos senhores feudais, é de dominar as terras. É tanto que o Partido Comunista é o governo quem tem a autoridade de apropriação e assim vai. Então você pode ver que uma coisa liga a outra, né? E o pensamento desses senhores do mundo é justamente eles terem o poder sobre outras terras, sobre outras nações. E esse é o poder do anticristo. Você pode ver que lá em Daniel diz que o anticristo ele vai vender terras por preço. Por quê? Porque aqueles que se alinharem com ele vai ter direito a essas terras.
Entendeu, queridos? A essa negociação do anticristo. Então, a gente percebe que estão querendo dominar o Brasil e outras nações também, porque o Brasil para eles é uma grande fazenda, entendeu? Onde eles podem ter direito a todos os recursos naturais do Brasil, desde a plantação, a criação de animais, minerais e tantas outras riquezas que o nosso país tem. Isso vai acontecer, vai na grande tribulação, mas enquanto Jesus não voltar, nós, Igreja do Senhor, vamos lutar pela vitória do Senhor na nação brasileira e em nossas vidas, porque até agora só tem um que o detém. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: porque já o mistério da injustiça, olha, se tem um mistério da justiça, que é os mistérios de Deus, tem um mistério da injustiça, que são os mistérios de Satanás. É outra arma de Satanás, irmão. Estava tendo muito mistério de Satanás, muita gente satanista dando uma de profeta, dando uma de pastor, dando uma de vaso de Deus. E aqui em Brasília mesmo, eu alertei várias pessoas, irmãos, de pessoas que não eram servos de Deus, eram lobos vestidos de cordeiro. Você percebia que eram pessoas místicas, que eram pessoas que trabalhavam com a arte de adivinhação, com encantamentos, e pessoas cristãos que não estavam mais congregando direito, que não estavam mais tendo aquela sede na palavra, que não queria estar na escola dominical, no culto de ensino, indo atrás desse povo, e um povo até satanista, mas se passando como servos de Deus. Uma vez mesmo veio uma mulher pregar na nossa igreja, que alguém convidou, já tem alguns anos isso, e essa mulher pregando, e ela soltava algumas coisas na pregação que vinha de outra fonte, e depois ela só profetizando morte, morte, morte. E eu sabia que não era o espírito do meu Senhor. Eu sei que Deus ele fala que alguém dessa sepultura, eu sei que Deus ele fala que alguém pode morrer, mas a gente conhece quando é o Espírito Santo e quando não é. E, e eu via que era algo do diabo que estava lançando maldição na igreja. Quando ela terminou de pregar, irmão, a mulher não tinha o brilho do Espírito Santo, a graça de Deus. O olhar, o aspecto daquela mulher era frio. E eu falei, igreja, vamos fazer um mistério aqui. Todo mundo levante as mãos, junte as duas mãos para cima e depois abra. Aí eu dizia, Deus está quebrando todo o mal. A mulher ficou sem entender, mas ali eu sabia que naquela simplicidade Deus estava me usando para quebrar tudo que tinha sido ministrado, que não tinha vindo da parte de Deus. E nunca mais aquela mulher voltou na nossa igreja. Mas eu ajudei muitas pessoas que estavam indo para outros lugares, como diz o povo, né? Indo atrás de fogo estranho. Aí Paulo diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo que resiste o anticristo, que resiste o sistema do anticristo. Por isso que a igreja não vai cair no sistema do anticristo. O sistema do anticristo estava querendo entrar em até algumas igrejas. Como? Apagando as mensagens da vinda de Jesus, apagando as mensagens de santificação, tirando o temor de Deus através de uma superficialidade que leva a uma libertinagem, a uma vida sem temor. Tudo isso estava acontecendo, irmão. O sistema do anticristo estava sendo implantado nas igrejas através de falsos pastores que estavam querendo se infiltrar em nosso meio, de falsos de falsos profetas que estavam querendo se infiltrar em nosso meio, mas o Espírito Santo vai resistir este mal. E esse mal vai sair do nosso meio. Glória a Deus. Aí diz até que do meio seja tirado. Ou seja, o Espírito Santo vai resistir e vencer esse mal
até que a igreja seja arrebatada, porque nós seremos arrebatados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus ouviremos a voz de Cristo nos chamando. Pelo Espírito de Deus seremos transformados no piscar de olhos. E pelo Espírito Santo vamos fazer uma viagem espacial. Aleluia. Em questão de milésimos estaremos nos ares. Oh glória! E dos ares Cristo vai nos apresentar o Pai. Oh aleluia! Chegaremos, aleluia, nos lugares celestiais com Cristo. E então será revelado o iníquo, preste atenção. Depois que o Espírito Santo é tirado da terra, que a igreja é arrebatada, aí sim o anticristo vai ser revelado. Por isso que tem pessoas que confundem, né? Pensa que os acontecimentos da grande tribulação já está acontecendo, não está. O que está acontecendo agora é o princípio das dores. A grande tribulação, ela se inicia com a ascensão do anticristo. Entendeu? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Presta atenção. Tem crente que não entende isso. Pensa que a igreja vai ficar na grande tribulação porque está falando aqui da vinda de Cristo. Presta atenção. A igreja vai ser arrebatada. Essa é a vinda de Cristo só para os escolhidos, para a igreja. O mundo não vai ver. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares, vai ser um mistério. Aí vai ter os 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Quando esses 7 anos se completarem, vai ter o cenário da batalha do Armagedon. Aí é quando Cristo vai vir com a igreja que foi arrebatada e com os anjos para destruir o anticristo, como está escrito aqui, pelo assopro da sua boca e aniquilar pelo resplendor da sua vinda. Ou seja, o anticristo e o falso profeta vai ser detido para ser lançado vivo no lago de fogo, e todos os ímpios que estavam fazendo parte do exército do anticristo, que estavam já marcados com 66, serão aniquilados e mortos com o sopro da boca de Jesus, ou com a espada que sai da sua boca, como está escrito em Apocalipse. Porque o sopro é símbolo do Espírito Santo, a espada é símbolo da palavra. Então, pelo Espírito e pela palavra, os ímpios serão desfeitos. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aí já está falando aqui do anticristo, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Por quê? Porque durante a grande tribulação, o anticristo, ele vai fazer até... Ele, com a ajuda do seu falso profeta, ele vai fazer com que até fogo caia do céu. Aí uma vez eu me perguntei, eu comecei a ensinar escatologia, irmão, novinho. E eu estava ensinando escatologia para uns jovens da Assembleia de Deus, num bairro chamado Piabeta, em Sergipe. E eu fiquei perguntando, naquele dia eu ia dar escatologia para eles, foi uma manhã de poder. Naquele dia eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que vai descer fogo do céu? Porque Elias clamou e fogo do céu desceu. Aí o Espírito Santo, olha, eu novinho, acho que eu tinha o quê? Uns 18 anos. O Espírito Santo falou comigo. Quem é que fica nos ares, nos primeiros céus? Eu falei as potestades. Então, os demônios são energia, vão se energizar em forma de fogo. Aí quer dizer que esse fogo não vai vir do terceiro céu, vai vir dos ares, né, dos próprios demônios. Aí isso é o quê? Isso é justamente o poder, sinais e prodígios de mentira. Porque só quem manda fogo do terceiro céu é Deus. Né? Tem até um corinho que diz, né, que Elias clamou, né, e Deus mandou fogo lá do céu, na hora, né? A bênção de Jeová está chegando agora. Elias pediu fogo, Deus mandou na hora. A bênção lá do céu está chegando agora. Glória a Deus, o nosso Deus é bom. Glória a Deus, o nosso Deus é bom. Glória a Deus. Alabaracomanácia.
e com todo engano da injustiça para os que perecem. Quer dizer que aqueles que são ímpios, que vão aceitar o sistema do anticristo na grande tribulação, receber o sinal da besta, eles vão ser enganados, porque o engano da injustiça vai ser para aqueles que perecem, está escrito aqui. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, a gente está vivendo o que? O que Jesus falou. De graça recebeste, de graça dai. Nós está pregando o amor da verdade para que os ímpios se salvem. Nós está falando sobre Jesus, sobre a palavra dele. Tem muitos ímpios fazendo o quê? Tem muitos ímpios que não estão recebendo o amor da verdade. Aí vão cair na mentira do anticristo. Por quê? Porque não tem o amor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, assim eu faço esse resumo, né, escatológico, esse estudo para vocês aí da IPFN, de Aparecida de Goiânia. Que Deus em Cristo vos abençoe e permaneçam firmes e fortes, porque Jesus está voltando. Alabarastemi ovasnai, nós estamos aguardando a preciosa vinda de Jesus Cristo nos ares. Alamandiodeples na Arábia. Ô glória, ore pelos seus familiares que não são crentes, ore pelas almas para Jesus salvar, porque nesta última hora Jesus quer chamar as almas, Jesus quer chamar o pecador ao arrependimento, Jesus quer salvar, quer libertar, quer fazer maravilhas em nome de Jesus. Amém.